E aí, pessoal, tudo bem? Hoje queria deixar uma palavra aqui com vocês. Queria falar hoje sobre confiança com vocês, né? Confiança é algo que todos nós temos, né? Inclusive está no meu livro aqui, que é o 2º capítulo, né? Confiança é necessário para que você não perca tempo com coisas desnecessárias ou com coisas que só tomam o teu tempo, né? Tiram o teu tempo. Ao invés de você se preocupar com coisas menos importantes, você dedica o seu tempo, o seu conhecimento, a sua expertise, né? Para outras coisas, né? E algumas coisas de menos importância você transfere a responsabilidade para pessoas que são aptas, né, para realizar, para resolver. Então, confiança é algo que é um combustível, é como um combustível que nos faz caminhar, que nos faz evoluir, né? Mas às vezes nós temos olhado de forma errada ou temos usado de forma errada também esse combustível que é a confiança, né? Porque às vezes usamos esse combustível para outra pessoa, mas não usamos para nós mesmos, né? Como assim, Richard? Porque às vezes nós usamos confiança em pessoas, em políticos, em governo, em leis, né? Depositamos a nossa confiança em tantas outras coisas ou pessoas e esquecemos de usar essa confiança primeiramente para com Deus e segundo em nós mesmos, né? O que eu quero dizer com isso? Que a confiança ela é algo precioso que, se utilizada da maneira correta, pode trazer resultados benéficos, pode trazer resultados bons, positivos para a sua vida. Mas, se usada de maneira errada, você pode trazer e colher resultados negativos e ruins para a sua vida. Muitos deles que causam feridas dolorosas ou resultados permanentes, né? Por uma confiança errada. Então, hoje eu quero te ensinar como você usa esse combustível para você crescer, como você usa esse combustível para você evoluir, para você adquirir resultados importantes, para você adquirir frutos importantes, né? Eu quero te ensinar que, primeiramente, a sua confiança precisa estar em Deus. Por que, Richard, em Deus? E não é falando de religiosidade, não é falando de placa de igreja nenhuma, não. Mas o que eu quero que você entenda, aí você pode chamar do que você quiser, né, nessa força superior maior, porque a minha confiança em Deus, que é quem eu creio, eu acredito, eu deposito nele porque ele já conhece o meu início, o meio e o meu fim. Ele já conhece todas as coisas. Então eu preciso confiar que, por ele conhecer todo o meu caminho, toda a minha trajetória, eu preciso confiar que ele já sabe o que é o melhor para mim. Ele já sabe o que é o melhor para mim. Então, com base nisso, né, que ele já conhece toda a minha trajetória aí, se eu confio nele, eu entendo que os melhores planos ele tem para minha vida. Então eu não vou perder tempo fazendo coisas que o desagrada, eu não vou perder tempo fazendo coisas com as minhas próprias mãos, colocando a minha mão aonde ele já está com a dele. Porque a base da confiança é o descanso, né? Se eu confio, eu descanso, eu reconheço a autoridade e a importância daquele que está no controle de todas as coisas. Eu reconheço a autoridade e a importância naquele aonde eu depositei a minha confiança. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós somente confiamos nas pessoas
a qual tem resultado, a qual tem expertise, a qual tem autoridade para nos ensinar, para falar de determinado assunto, né? A confiança, então a base da confiança é o descanso, é você entender que naquele ou em quem você está confiando pode resolver os seus problemas, pode atender às suas necessidades, ainda que não seja da forma que você queira, mas confiando que será o melhor para você. Então, a primeira confiança que eu preciso colocar é em Deus, porque eu entendo que Ele é o meu Criador e Ele conhece o meu início, o meio e o fim. E dentro dessa trajetória, eu sei que Ele tem as melhores coisas preparadas para mim, né? Então, até tem um versículo aqui em Jeremias 29, que diz assim, 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, quando eu confio em Deus, eu estou dizendo, olha, eu entendo que Deus tem os melhores planos para a minha vida. Eu entendo que os planos de Deus para a minha vida, como a gente leu, nós lemos aqui em Jeremias 29:11, os planos dele para a minha vida são planos de prosperidade, né? De dar a nós esperança e um futuro próspero. Então a minha confiança precisa ter um fundamento, precisa ter uma base. Então eu te convido a exercer essa atividade, eu te convido a exercer esse hábito de confiar em Deus, sabendo que, como eu disse, seja qual for sua religião, não estou falando de religião, mas que você crie esse hábito de confiar que aquele que te conhece sabe o que é melhor para você. Aquele que te conhece verdadeiramente, ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. Porque tem coisas que nós desejamos no momento, mas acreditando que será bom para nós, mas que se recebermos porventura, isso pode nos destruir, pode nos fazer cair e talvez nunca mais se levantar. Uma das coisas que podemos pegar como exemplo é a questão do dinheiro. Quantas pessoas desejam muito dinheiro, mas quando conquistam ou fazem algo errado para conquistar, elas perdem o amor, elas perdem a capacidade de fazer o bem porque o dinheiro tomou conta do coração delas. E isso não é que elas mudou, isso já eram elas, mas o dinheiro potencializa o que elas são. O dinheiro potencializa o que as pessoas são. Então é por isso que muitas pessoas não prosperam financeiramente. É por isso que muitas pessoas não enriquecem financeiramente. Porque a partir do momento em que o dinheiro entrar na mão delas, entrar na conta delas, elas vão se esquecer até de Deus. Não vão ajudar os próximos. O dinheiro vai tomar conta, né? E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ter dinheiro, mas quando você ama o dinheiro, isso é a raiz de todos os males, porque as pessoas que amam o dinheiro não têm compaixão, não têm misericórdia, porque em tudo elas depositam a confiança no dinheiro e se esquecem de Deus, né? Então, a nossa confiança precisa estar primeiramente na onde? Em Deus. Não adianta, se você tem muito dinheiro, não adianta também você colocar sua confiança no dinheiro, porque existem coisas que ele não vai comprar. Ele não pode comprar um dia a mais de vida. A gente tem exemplos aí, Steve Jobs, se eu não me engano, morreu aos 56 anos de idade, bilionário. O dinheiro não pôde acrescentar mais um dia de vida para ele. Então, primeiramente, a nossa confiança precisa estar em Deus, porque Ele conhece a nossa trajetória.
E a Bíblia diz que o plano dele para a nossa vida é de prosperidade, esperança e futuro melhor. Então, eu entendendo isso, eu já começo a descansar. Porque a partir desse momento eu começo a fazer coisas que estão debaixo da autoridade de Deus, que está debaixo da direção de Deus para a minha vida. Porque se eu não tenho confiança em Deus, eu vou começar a fazer coisas para querer adquirir coisas de forma errada. De forma errada, onde eu vou deixar a ansiedade tomar conta do meu coração, né? Onde eu vou deixar a dúvida tomar conta do meu coração. E isso cada vez mais vai fazendo com que eu fique frustrado, porque eu estou tentando fazer tudo na força do meu braço, e com que isso me afaste de Deus. Porque mesmo eu me esforçando fisicamente para realizar as coisas que eu desejo, e isso não acontecer, eu não vou culpar a minha falta de capacidade. Eu vou querer culpar a Deus por Ele não estar me abençoando, por Ele não estar fazendo o que eu quero, porque a minha desculpa é o quê? As minhas intenções são boas, eu quero isso, eu quero aquilo porque vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom. A gente fala isso, mas Deus conhece o que é bom e o que não é bom para a gente. Então, a partir de hoje, eu quero te ensinar que sua confiança precisa ter um fundamento que seja confiável e que possa gerar resultados para a sua vida. Para pensar até hoje, até nesse dia de hoje, em que você colocou a sua confiança, ou se for em pessoas, em situações ou políticos, e quantas vezes as suas expectativas já foram supridas? Quantas vezes as suas expectativas foram concretizadas por você confiar em pessoas, em políticos, em leis, sejam o que for? Dificilmente as nossas expectativas são atendidas quando depositamos a nossa confiança em alguém. Porque isso é uma forma de terceirizarmos o resultado que nós queremos. Isso é uma forma de terceirizarmos a responsabilidade da nossa vida a pessoas ou coisas, né? Então, o que eu quero que você entenda hoje é que para você não se frustrar, para você não desanimar, a sua confiança precisa estar fundamentada em uma base sólida. E na minha visão, esse fundamento, essa rocha, essa base sólida é o Senhor. É o Senhor. Entendendo essa palavra aqui de Jeremias, que Ele tem para mim planos de me fazer prosperar e de me dar esperança em um futuro melhor. Então, nisso eu deposito a minha confiança nele. Tem um outro versículo também, que está em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, olha que interessante que é a gente depositar a nossa confiança primeiramente em Deus. Que se nós confiamos em Deus e nos aproximamos dEle, estamos próximos dEle, a gente entende que quando pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, talvez até hoje você tenha depositado a sua confiança ou tentado se aproximar de pessoas para você obter algo, para você realizar algo e até hoje não conseguiu. Seja porque você não conseguiu, ou seja porque pessoas que você admira, não quis te ajudar, não quis te receber, não quis te ouvir, né? E a Bíblia nos ensina que se nós confiamos em Deus e nos aproximamos dele, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ou seja, eu não preciso ficar correndo desesperadamente atrás de coisas, atrás de pessoas, sendo que eu tenho Deus ao meu favor. Sendo que eu sei que Deus, se eu for amigo, se eu for próximo de Deus, Ele pode me ouvir e Ele pode realizar o desejo que está no meu coração, se for da vontade dEle.
Ah, Richard, mas como assim? Ele vai me ouvir se for da vontade dele? Então, quando você se aproxima de Deus, você entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. E como nós lemos em Jeremias, qual é a vontade de Deus para a sua vida? De te fazer prosperar, de te dar esperança em um futuro melhor. Quando você se aproxima de Deus, você começa a entender as características de Deus. Você começa a entender os objetivos de Deus. Você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida. Então, todas as suas petições vão partir desse princípio, de que você já conhece a vontade de Deus para a sua vida. E quando você desejar algo que não é da vontade dele, você não vai se sentir frustrado, porque você entende que aquilo não é o melhor que ele tem para você. A Bíblia nos ensina que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então entenda que o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina. É mais especial do que você imagina. A sua visão hoje talvez está limitada, a sua visão hoje talvez está ofuscada para aquilo que Deus verdadeiramente quer mostrar e quer entregar para você. Você entendeu? Então você precisa entender que quando você confia em Deus, você entende que o Criador, que conhece toda a sua trajetória, tem o melhor preparado para você. E aí você para de se frustrar quando determinada coisa não acontece, porque você confia e entende que Ele está no controle das coisas na sua vida. Entendeu? Então, que nesse dia de hoje, a sua confiança, primeiramente, venha estar voltada em Deus. Ele não vai te decepcionar. As pessoas decepcionam, as pessoas machucam, as pessoas traem, mas Deus não vai fazer isso com você. Porque tudo que acontecer, seja benéfico ou seja de forma que talvez te fere, você vai entender que é uma lição, que é um aprendizado para você crescer, evoluir, sair da zona de conforto que você está hoje para continuar avançando. Então Deus jamais vai te decepcionar de forma que Ele vai te afastar da presença dEle. Não. O que acontece é coisas que nos faz crescer, que nos faz evoluir, para que a gente saia da nossa zona de conforto e prossiga para onde a gente precisa chegar para alcançar os propósitos e objetivos dele para a nossa vida. Então, confiança, primeiramente, em Deus. Segunda confiança, em você. Em você. Como eu disse, nós, seres humanos, temos a capacidade de ficar confiando em outras pessoas, confiando em outras situações, confiando em políticos, confiando em um governo, em um partido, seja o que for, mas não exercemos esse hábito de confiarmos em nós mesmos. Né? Por quê? Você possui qualidades, você possui habilidades. Não estou dizendo aqui que você precisa ser bom e o melhor em tudo, não. Porque nessa cultura, né, de ensino, de escolarização, nós entendemos que precisamos ser bom em tudo. Precisamos ser bom em todas as matérias para chegar no final do ano e passarmos de série, né? E não é assim. Você não precisa ser bom em tudo, mas você já possui certas habilidades, você já possui certo conhecimento em algo, mas você não está exercendo isso. Você tem capacidade para mudar de carreira, você tem capacidade para entrar na melhor faculdade que você queira, você tem capacidade para ser o gerente da sua empresa, né? Você tem capacidade para isso, mas você não confia em você. Você sempre está pensando que você está abaixo das outras pessoas. Você sempre está se sentindo incapacitado ou sempre está se sentindo não merecedor de algo bom, porque você não confia em você.
você consegue enxergar o merecimento nas outras pessoas, você consegue enxergar a qualidade das outras pessoas, você consegue enxergar as habilidades de outras pessoas, mas você não se enxerga. É momento de você começar a confiar em si, para que você venha exercer aquilo que está no seu coração, para que você venha exercer aquilo que você tem vontade de fazer. Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, quando você deixa de viver o seu propósito, de viver os seus sonhos, não é somente você que está perdendo. Pessoas ao seu redor também estão perdendo, porque você não está usando o seu dom, porque você não está confiando que você é capaz de ser usada para transformar a vida de alguém, para ser o gerente da sua empresa ou para abrir a sua própria empresa. Você não está confiando em si. Quantos e quantos empresários e empreendedores existem ainda como funcionários, porque eles não se enxergam como empresários, porque eles não se enxergam como empreendedores, porque eles confiam mais num registro, numa carteira em uma empresa, do que na capacidade deles de sair desse lugar e eles próprios empreenderem, e eles próprios abrirem seus negócios, abrirem as suas empresas. Então nós vivemos em uma geração onde milhares de empresários, empreendedores que poderiam abrir as suas empresas, os seus negócios e gerar empregos, estão trabalhando ainda com uma carteira registrada, porque não confiam em si mesmo, não confiam na habilidade que têm, não confiam na capacidade que têm de serem donos do seu próprio negócio. Então venha que nesse dia de hoje você reflita aonde você tem depositado a sua confiança, em quem você tem confiado, em quem você tem confiado. Pare de confiar o futuro da sua vida na mão de outras pessoas. Pare de confiar o futuro da sua vida e da sua família para um governo, para um partido político. Pare de confiar nisso. Assuma você a responsabilidade da sua vida, entendendo que Deus é a autoridade suprema, entendendo que Deus é a sabedoria suprema e que se você depositar a sua confiança nele, ele vai te endireitar, ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai te dar direção, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar sabedoria para que você avance. Então, que nesse dia de hoje você reflita aonde você tem depositado a sua confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança. É momento de você olhar para dentro de si, entender as qualidades que Deus já colocou dentro de você, entender as coisas boas que já estão dentro de você, a habilidade que já está dentro de você, e você se levantar e começar a exercer isso. Pare de terceirizar, que é necessário você confiar sim em algumas pessoas, é necessário você confiar sim, mas a confiança maior precisa estar em você. Precisa estar em você. Então entenda que nesse dia de hoje você precisa rever os seus conceitos e a sua crença sobre confiança, tá? Você precisa rever aonde você tem depositado a sua confiança. E talvez, para você que está traumatizado, né? Ou traumatizada por ter confiado em alguém e foi machucada, foi ferido, foi traído, que nesse dia de hoje você possa entender que não é todo mundo que vai fazer isso com você. Não é todo mundo que vai trair a sua confiança, não é todo mundo que vai te ferir, que vai te machucar. Porque vivendo assim, você sempre vai viver uma vida na defensiva. Você sempre vai viver uma vida retraída. E isso vai fazer com que você perca muitas oportunidades. Que você perca muitas oportunidades. Então é necessário que você reflita e entenda, e também se liberte dessa falta de confiança.
É necessário que você volte a viver de forma leve e em paz, primeiramente fazendo o quê? Depositando a sua confiança em Deus. Depositando a sua confiança em Deus. Porque, como eu disse, Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te machucar, Ele não vai te trair. E com isso você vai se recuperando, começando a confiar em si, né? Começando a confiar em você, para que você se levante e venha ter ações que gerem resultados positivos para a sua vida. Porque a nossa confiança em Deus não anela a nossa responsabilidade de também fazer a nossa parte. Deus com certeza vai fazer a parte dele, mas a confiança que precisamos ter é que a gente também venha fazer a nossa parte. Senão vamos viver uma vida sentado esperando as coisas caírem do céu, e não funciona dessa forma. Mas que hoje você venha entender que primeiramente deposite a sua confiança em Deus. Você vai estar amparado pela palavra de Deus, que isso é benéfico para a sua vida. Isso vai trazer resultados importantes para a sua vida, se você confiar em Deus de todo o seu coração. E segundo, você também precisa começar a confiar em você novamente, para que você venha se levantar e exercer aquilo que somente você pode fazer, com as qualidades, habilidades e dons que Ele já colocou dentro de você. Tá bom? Então, fique com essa palavra nesse dia de hoje, que você possa se reanimar novamente, possa se levantar de onde você está hoje, acreditando, confiando que Deus é com você, que se você se aproximar dele, Ele vai te ouvir, Ele vai atender às suas necessidades, os seus pedidos, né? E você vai se sentir uma pessoa realizada, tá bom? Então, esqueça as feridas, tampe as feridas, cuide das feridas, confie em Deus, confie em você, se levante e siga em frente. Porque existe uma longa caminhada ainda. Se você acha que a sua vida já não tem mais sentido, não tem mais jeito, acredite, confie. Deus é com você. Deus é com você. E não está tarde para você começar a gerar resultados. Não está tarde para você se levantar e continuar a sua caminhada da onde você parou. Tá bom? Fiquem com esse vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo.